aí, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver me escutando. A gente está iniciando um projeto, eu e o professor Frederico, de gravar essas mini aulas para vocês. São aulas de 30 minutos, mais ou menos, onde nós vamos buscar repetir com vocês, salientar, revisar alguns pontos muito importantes. No meu caso, na matéria de processo civil. No caso do professor Fred, na matéria de civil. Então a gente quer, com essas aulinhas de 30 minutos, revisar os principais pontos dessas duas matérias com vocês. O nosso objetivo então é esse, lançando aos poucos essas aulas. Agora a gravação vai ser um pouco menos constante. Daqui uns dias a gente começa a disponibilizar mais aulas para vocês. É uma aulinha piloto, a gente está começando a gravar. Espere que na sequência a gente vai disponibilizando mais aulas. O meu nome é professor João Augusto, eu sou advogado e sou professor. E vou trabalhar com vocês a disciplina de processo civil, buscando hoje, de maneira inaugural, trabalhar um ponto que eu acho que é um dos principais pontos da matéria de processo civil. Vamos falar de petição inicial. Agora, para falar de petição inicial, senhores, a gente poderia buscar a petição inicial no rito sumário, buscar a petição inicial nos procedimentos especiais, mas eu quero trabalhar especificamente com vocês sobre petição inicial no rito ordinário. Vocês sabem, e entendo que é importante que isso seja repetido, que o processo de conhecimento em processo civil, ele tem dois ritos diferentes. Ou o rito comum, ou o procedimento comum, ou o procedimento especial. Hoje, especialmente, galera, vamos falar de procedimento comum. E dentro do comum, pelo 272, eu tenho 271, 272, eu tenho um procedimento comum ordinário e um procedimento comum sumário. Especialmente tratamos de procedimento comum ordinário na aula de hoje. Quero fazer uma menção que eu acho que é importante também, didaticamente falando, na divisão das fases do procedimento. Não é isso? A gente tem a fase postulatória, a fase ordinatória ou saneadora, regularizatória para alguns, a fase instrutória do procedimento, a fase decisória. Em processo de conhecimento, e se tratando de um módulo de conhecimento, nós pararíamos por aqui. É evidente que após o advento da Lei 11232, cria-se mais uma fase saneadora e uma fase de cumprimento da sentença, que vai nos interessar, é evidente, mas aí quando estivermos falando de procedimento de execução. No que diz respeito ao módulo processual cognitivo, ficaríamos nessas quatro fases: fase postulatória, fase ordinatória ou saneadora, fase instrutória e fase decisória. Tudo bem? Ótimo. Bom, como o nosso tema hoje é petição inicial, não tem outra forma de começar. Vamos tratar de petição inicial em rito ordinário e na fase postulatória do rito ordinário. Tudo bem? Vamos lá então, vamos aos poucos. Eu tenho que tratar com vocês primeiro do conceito de petição inicial. Petição inicial, doutores, é um instrumento da demanda. Demanda que é a faculdade que o autor tem de postular em juízo, de procurar romper a inércia do Poder Judiciário. O instrumento dessa demanda é a petição inicial. Então, petição inicial como instrumento da demanda. Vamos trabalhar a petição inicial em dois efeitos principais. Qual que é o primeiro efeito da petição inicial? Esse que eu acabei de falar, ser o instrumento da demanda, romper com a inércia do Poder Judiciário. Poder Judiciário, que nós sabemos, é uma atividade do Estado, é um dos poderes do Estado, mas que é um poder inerte. Então, com o fito de quebrar a inércia do Poder Judiciário, propõe o autor a demanda, peticiona no sentido de romper a inércia do Poder Judiciário. Bacana? É o único efeito? Não. O outro efeito da petição inicial que a gente deve ressaltar é que ela baliza o caminho da atividade do juiz. A petição inicial, então, com os seus elementos subjetivos, com os elementos objetivos, baliza toda a prestação jurisdicional, cria uma demarcação à atividade estatal do juiz. Tudo bem? Bacana. Vamos direto ao ponto, então, que eu acho que é mais importante da petição inicial e que vai caber nesse nosso encontro de 30 minutos. Vamos falar dos requisitos da petição inicial, esclarecendo os pontos que eu reputo serem mais importantes no que atinge a pedido. Vamos passar de maneira mais rápida sobre os requisitos expostos em lei sobre petição inicial e separando um tempo um pouquinho maior para trabalhar sobre pedido. Pode ser assim? Então vamos lá. Pessoal, sobre requisito da petição inicial, eu preciso te contar
eu tenho três artigos importantes. O artigo 282, o artigo 283 e o artigo 39, inciso 1º do Código de Processo Civil. Do artigo 282, vamos destacar 7 requisitos importantes. Do 283, um requisito. E mais um requisito do artigo 39.1. Tudo bem assim? Então vamos lá. Pessoal, 282. Compete ao autor na petição inicial indicar o juízo para o qual direciona essa petição. O juízo ou o tribunal para o qual dirige a petição. É evidente, doutores, que essa petição inicial minha é distribuída a algum órgão que compõe a estrutura do Poder Judiciário. Até aqui ninguém tem dúvida. O que vai suscitar alguma dúvida aqui é na hora de endereçar. Que tem endereçamento, não há dúvida. Agora, para quem endereçar, é um probleminha que a gente começa a ter. Para quem endereçar, doutores? Para o juízo competente. Pode ser uma competência originária de um tribunal, pode ser a competência do juiz de primeiro grau, como regra. Verdade, mas aqui o importante é saber qual o juízo competente para endereçar bem sua petição inicial. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta no peticionamento e na hora de direcionar a petição inicial. Conhecer bem qual o juízo competente. O CPC vai te dar as regras do foro competente, aliado a isso as regras da Constituição, as regras também das leis de organização judiciária de cada um dos estados. Bacana, não é o momento de falar sobre competência. Eu prometo que a gente grava uma aulinha depois de mais 30 minutos para debatermos competência, um tema que eu sei que suscita um monte de dúvida, tem gente que até arrepia quando fala de competência. Espero que a gente vai entrar e falar um pouquinho mais de competência numa próxima aula. Fato é que a gente falou do primeiro requisito da petição inicial. O primeiro requisito dela é o endereçamento. Primeiro requisito, endereçamento. Segundo requisito, João, a qualificação das partes. Qualificação do autor e qualificação do réu. De que maneira? Da maneira mais analítica possível. A lei não fala que eu devo indicar o CPF, o RG do autor e do réu. Eu tendo o RG e o CPF, eu devo apresentá-los na petição? Sim, eu devo apresentar uma qualificação a mais analítica possível, a mais completa possível, para a melhor identificação do autor e a melhor identificação do réu, para evitar que eu cite um homônimo, para evitar que eu cite alguém com um nome parecido. A gente sabe que a citação é um dos atos que completam a formação processual com a triangularização dele, então a citação tem que ser bem feita, tem que ser válida. E para isso, eu preciso de uma boa qualificação do réu na petição inicial. Nós já endereçamos, qualificamos as partes, e agora compete ao autor na petição inicial indicar quais são os fatos e quais são os fundamentos jurídicos do pedido. A indicação dos fatos mais fundamento jurídico do pedido compõe o que nós chamamos de causa de pedir. Isso. Causa de pedir é o fato mais o fundamento jurídico do pedido. Detalhe importante aqui que eu acho que é necessário que vocês tenham aqui para fins de prova, principalmente, é que o Brasil adota a teoria da substanciação da causa de pedir. Pela teoria da substanciação, a nossa causa de pedir comporta o fato e o fundamento jurídico, mas o juiz não se vincula ao fundamento jurídico indicado pelo autor. O juiz se vincula aos fatos, mas o fundamento jurídico, o contorno jurídico dos meus fatos, pode ser modificado pelo juiz. Tudo bem? Anota como observação aí, então, que o Brasil adota essa teoria da substanciação da causa de pedir. Tranquilo até aqui? Falando de quantos requisitos? Isso, 3 requisitos, não é? Nós já endereçamos, qualificamos as partes, narramos os fatos e os fundamentos jurídicos, que você já sabe que isso chama causa de pedir. E agora, doutores, vem o que eu entendo ser o mais importante dos requisitos da petição inicial, que é o pedido. Não é isso? Uma petição inicial sem pedido é uma petição inicial inepta. Contar uma história para o juiz, você conta para sua mãe, não precisa contar para o juiz. Você só conta uma história para o juiz porque logo em sequência à história você formula um pedido. O próprio bem da vida que você deduz, o pedido, o objeto da sua pretensão. Doutores, pedido então, como quarto inciso do artigo 282, o mais importante requisito da petição inicial. Tão mais importante que a própria lei, o seu código, cuida de pedido de maneira individualizada. Destaca os artigos 286 ao 294 para cuidar especificamente sobre o pedido.
Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Igual o código fez. O código separou, eu vou separar também. Fica tranquilo. Vou passar sobre pedido agora por cima, sugerir que é um requisito, mas não vou explicar agora. E no finalzinho da aula a gente separa ali uns 10 minutinhos só para falar de pedido. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando. Depois de pedido, doutores, compete ao autor a indicação do valor da causa. E aqui, uma atenção muito especial, porque eu sei que você confunde o requisito de valor da causa com o requisito do pedido. E, por gentileza, não façam essa confusão na hora da sua prova, muito menos na hora de peticionar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, doutores. Pelo amor de Deus. O pedido com suas especificações é um requisito, o valor da causa é outro. São requisitos distintos e ambos devem ser preenchidos na petição inicial. Pedido como requisito, valor da causa como outro requisito. Agora, é óbvio, como uma regra, o valor da causa deve refletir o valor econômico que eu espero obter em juízo. Então, se eu postulo uma casa, a casa vale 200 mil, valor da causa, 200 mil. Postulo um carro que vale 15, o valor da causa deve refletir o valor do pedido. Mas olha como são requisitos diferentes. Há algumas pretensões que não têm valor econômico. E mesmo nessas pretensões, mesmo quando o seu pedido não tem conteúdo econômico imediato, a causa tem valor. Imagina um pedido declaratório de união estável. Quanto vale uma declaração de união estável? Não tem um valor econômico imediato. Mesmo essas causas, eu devo indicar na petição inicial qual o valor. Tudo bem? Mesmo quando a petição inicial ou o seu pedido não tem um conteúdo econômico imediato, eu devo indicar na petição inicial qual o valor da causa. E aí, eu quero que você abra um parêntese e anote para mim 2 artigos importantes no que atinge o valor da causa. Anotem para mim. Isso, pega o caderno aí, você está com o código aberto, não é? Eu quero que você, em todos esses encontros nossos, de 30 minutos, você deixe o seu código aberto aí do seu lado. O seu note aí, você vai no Alt Tab, mas está com o CPC aberto, eu preciso da sua lei aberta aí. Crie um parêntese para mim em valor da causa e coloque os artigos 258 e 259. Coloca aí. Isso, artigo 258 e artigo 259 são artigos importantes quando você estuda valor da causa. O 258 vai falar que, independente de ter conteúdo econômico ou não, toda causa tem um valor. Toda petição inicial deve estabelecer o valor da causa. Tudo bem? E o 259 vai tratar de algumas regrinhas especiais para estabelecimento do valor. Por exemplo, e só a título de exemplo, não vamos esgotar esse tema aqui, pela quantidade de tempo que nós temos para a aula, mas o 259 fala que nas ações de alimentos, o valor da causa deve ser 12 prestações alimentícias pedidas. Se o meu pedido de alimentos é de R$500 mensais, o valor da causa é de 6 mil. João, para que serve o valor da causa? Pessoal, o valor da causa tem algumas funções. Entre essas funções, estabelecer quais as custas iniciais do processo. O juiz pode me condenar em litigância de má-fé, aquela multinha de até 1% sobre o valor da causa. Uma indenização por litigância de má-fé de até 20% sobre o valor da causa. O valor da causa também ajuda a definir qual o rito. Você sabe que até 60 o meu rito é sumário. Até 60 vezes o valor do salário mínimo, o rito é sumário. Você sabe que o valor da causa pode indicar o juízo competente. Um dos critérios definidores de competência é o valor da causa. Então tem N funções o valor da causa. Nenhuma delas está ligada a pedido. Pedido é uma coisa, o pedido vincula o juiz. O valor da causa tem essas outras funções. Tudo bem? Bacana. Endereçamos a petição inicial, qualificamos as partes, narramos os fatos e o fundamento jurídico. Formulamos o pedido. Indicamos qual o valor da causa e só faltam 2 requisitos do artigo 282. Calor aqui, viu? Desculpa, o professor tá suado, é meu jeito, tá bom? Ótimo. Faltam 2 requisitos, galera. E olha só, passamos pelos 5 requisitos que eu reputo de muita importância, faltando o inciso 6º e inciso 7º do 282.
a indicação, inciso 6º, a indicação das provas que serão produzidas. Importante requisito. O autor deve estabelecer já na petição inicial quais provas ele vai lançar mão no decorrer do procedimento. O autor deve indicar na petição inicial quais os meios de prova que ele quer lançar mão. Que prova você quer, autor? Prova documental, prova pericial, inspeção, quer ouvir as partes, quer uma perícia? Qual meio de prova você pretende lançar mão lá na fase instrutória do procedimento? Agora, doutores, é bem verdade que o autor, na petição inicial, não tem condição de saber quais os meios de prova que ele futuramente vai lançar mão ainda. Ele não conhece a resposta do réu. Ele teme que uma resposta do réu um pouco mais elaborada determine um meio de prova que ele não tenha indicado na petição inicial. Então, doutores, com esse receio, o autor preenche esse requisito, mas o preenche de maneira genérica. Ele indica de maneira genérica os meios de prova. Ele fala assim, ó, pugna ao autor por todos os meios de prova em direito admitido. Especificou as provas? Mais ou menos, João. Ele preencheu o requisito, mas indicou de maneira precisa quais os meios? Não. Ele quer todos os meios de prova. E ele pode fazer isso? Pode. Pode, e hoje é muito comum que ele faça, até porque mais à frente no procedimento, nós veremos, o juiz vai me dar uma outra oportunidade de fixar, de estabelecer quais são os meios de prova. Tudo bem até aqui? Bacana. Último requisito. Compete ao autor, já na petição inicial, requerer a citação do réu. Você sabe que processo, enquanto relação jurídica processual, é um actum trium personarum. É um ato de 3 personagens. Quem falta aqui? Falta o réu. Eu tenho uma relação linear entre autor e juiz. Eu preciso da citação do réu para a angularização da relação jurídica processual. E o autor deve, na petição inicial, requerer tal citação. Tudo bem? Ótimo. João, parece que eu já vi falar que esse último requisito não precisa ser mais preenchido pelo autor. Cuidado com isso. Se a prova colocar que é um requisito como qualquer outro, que você deve preencher, certo. Você deve requerer a citação do réu. Agora, é fato. Uma vez não preenchido esse requisito, não há nenhum tipo de irregularidade no processo. E o juiz sana, então, esse vício de ofício. Independente de mandar o autor corrigir a petição inicial, o juiz determina a citação do réu, evidentemente, quando a petição inicial estiver em termos. Não falta mais nada, falta só o requerimento. O juiz manda emendar? Como regra, não. Como regra, ele vai suprir essa omissão de ofício, determinando a citação do réu quando a petição inicial estiver em termos. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Está satisfeito? Está lembrando da matéria? Ótimo. O objetivo é só esse, tá? Não é esgotar todo o tema, o objetivo não é te dar uma aula sobre petição inicial, porque senão nós teríamos que ficar aqui muitas horas falando sobre ela. O objetivo nosso é, nesses 30 minutos, resolver com vocês algumas questões pontuais sobre petição inicial e sobre os temas que nós nos propusemos a falar. Tudo bem? Mas eu disse para vocês que faltariam mais dois artigos para a gente falar. Antes disso, eu quero que você entenda a petição inicial com um raciocínio silogismo, com um raciocínio silogístico, como se ela fosse um silogismo. Premissa menor, premissa maior, conclusão. Isso determina a estrutura dela. Premissa menor, os fatos. Premissa maior, o fundamento jurídico. E conclusão, pedido. Todo o raciocínio dela está ligado a isso. Mas um detalhe só que eu quero que você não se esqueça, vai colocar no canto do caderno, é que não é requisito da petição inicial a denominação adequada da ação. Nome da ação nunca foi requisito para a petição inicial. Caiu na prova de 2012, salvo engano, Carlos Chagas, o FGV não me ocorre exatamente, mas perguntava quais das alternativas não estabeleciam requisitos da petição inicial. Entre eles, tinha um item, salvo engano, letra C dessa questão, o nome adequado da ação e o fundamento legal. Segura isso aí. Nome adequado da ação não é requisito da petição inicial. O fundamento legal também não. João, mas você falou que fundamento jurídico é requisito? Falei. Eu falei fundamento jurídico.
Eu não falei fundamento legal. Fundamento legal explicar para o juiz qual artigo de lei, qual a lei que ampara o seu pedido, não é requisito. Você conhece, dá-me fato, dá-me tibius, me dê o fato que eu te dou o direito. O juiz conhece a norma, não é necessário que você indique o artigo da lei. Ah, João, eu indico, é uma coisa sua. Pode indicar, não tem problema. O que eu estou te dizendo é que não é um requisito. Dar nome para a ação, indicar o fundamento legal, não se qualificam como requisito da petição inicial. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo, para frente. Artigo 283. Diz que o autor, como requisito da petição inicial, deve indicar os documentos, deve apresentar os documentos indispensáveis à petição inicial. O autor deve indicar quais são os documentos, deve trazer junto à petição inicial quais são os documentos indispensáveis à petição, indispensáveis à ação, indispensáveis à demanda. E aqui, doutores, merece uma sutileza interessante na apreciação desse requisito. Quando ele fala que o documento é indispensável, ele não está falando que um dos requisitos da petição inicial é a juntada de documentos de prova. Verdade, o autor tem como principal oportunidade de produção de prova documental a petição inicial. Juntá-las à petição inicial. Mas isso é outra coisa. Como requisito, ele fala em documento indispensável. Aí, como documento indispensável, cada ação tem o seu. Imagine que numa ação de nulidade do contrato, qual que é um documento indispensável? Isso, o contrato. Numa ação de divórcio, a certidão de casamento. Então, cada ação tem um contorno diferente e cada ação vai pedir um documento indispensável. Não confunda o documento indispensável com a apresentação dos meios de prova. São coisas distintas. Uma coisa é indicar os meios de prova, outra coisa diferente. Uma coisa é juntar os documentos que eu reputo serem importantes para me desincumbir do ônus de prova. A outra coisa é a juntada do documento indispensável. O documento indispensável, sim, requisito da petição inicial. Tranquilo? Tudo bem? Ótimo. Um requisito faltando aqui. Eu não quero falar mais alguma coisinha sobre petição, uma lei nova que a gente vai falar. Mas artigo 39, inciso 1º. Tratado na parte de procuradores. Então, se qualifica como requisito da petição inicial, mas tratado na lei como um dever do advogado. O advogado deve indicar na petição inicial qual o endereço profissional, qual o endereço onde receberá as intimações. Pronto. Então, sabendo disso, a gente preenche essa gama de requisitos que a petição inicial tem. Um detalhe antes de entrarmos em pedido. Pessoal, eu tenho uma lei recente, Lei 2.810, que faz uma modificação importante na petição inicial, criando no CPC o artigo 285B. Fala, João, pelo amor de Deus, o 285A já me dava problema, imagina o B. Calma, muito tranquilo o requisito, muito tranquilo essa modificação. O que veio a lei acrescentar? O que veio a lei de 15 de maio de 2013 acrescentar na sua vida? Diz que nas ações que versarem sobre empréstimo, arrendamento mercantil, financiamento, deve o autor estabelecer na petição inicial qual a parte do contrato que ele pretende controverter. Ponto. Deve o autor, então, indicar na petição inicial quais cláusulas desse contrato, qual parte desse contrato o autor pretende controverter. Indicando também, liquidando, qual o valor que se mostra incontroverso. Só isso, senhores. Ele deve então estabelecer em qual ponto do contrato ele controverte. O que para ele está errado no contrato? Parte controvertida. E deve liquidar, estabelecer em valor qual a parte incontroversa. Tudo bem? Além disso, o parágrafo único desse mesmo artigo 285B determina que o autor continue pagando a parte incontroversa. Agora, como requisito, verdadeiramente, é um caput do 285B. Ele deve, então, estabelecer qual a parte incontroversa e estabelecer também qual o valor do restante, qual o valor da parte incontroversa. Tudo bem até aqui?
Bacana. Pessoal, eu preciso falar ainda com vocês sobre pedido, não é isso? Já tinha te dito que nós falaríamos de petição inicial e deixaríamos um tempo só para falar sobre pedido. Eu peço a tranquilidade de vocês, vamos parar por aqui, porque faltou muito pouco tempo e eu quero bater um papo bacana sobre pedido. Tá bom? Por enquanto tá ótimo. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que vocês acompanhem os vídeos que estão por vir. A gente está gravando com todo carinho. Eu espero que te auxilie antes da prova, no momento de desespero aí, no seu concurso público. Enfim, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!